Hoje a gente vai falar sobre um tema que é o que mais está no momento, que é a questão da ansiedade, tudo em volta, né? Em torno dessa situação que a gente está vivendo. É normal que a ansiedade... Boa noite a todos que estão chegando do Facebook, do Instagram. Vão deixando o seu perto aí, dá o coraçãozinho, Facebook, compartilha, chamar mais gente. Que a ansiedade é o mal, considerado o mal do século, né? E agora mais do que nunca, né? Já vinha, né, como uma patologia, né? Porque é visto como uma patologia, se toma medicamento e tudo. E com essa situação agravou mais ainda, né? Então a gente tem que perceber também até que ponto, e é o que a gente vai falar na live de hoje, o quanto ela afeta, né? Toda uma estrutura, toda a nossa vida. A ansiedade, ela compromete tudo em nós. É igual a depressão, né? Então ela tem um agravante muito forte na vida da gente. E se a gente muitas vezes não toma consciência dessa ansiedade, ela vem há anos comprometendo a sua vida. Ela não vem agora, né? Agora pode ser que, dependendo da situação que você esteja passando, ela esteja um pouco mais acentuada, mas ela já vem há algum tempo, né? Geralmente a gente diz que as pessoas já são ansiosas. A ansiedade, ela vem de pequeno às vezes, né? De toda uma educação, do meio que ela conviveu, né? E ela aprendeu aquele hábito, né? E daí vai crescendo e isso vai agravando, muitas vezes chega ao ponto de ter que tomar medicamento, né? Então o que eu vou falar hoje, basicamente, é o que é ansiedade. Eu vou explicar um pouco sobre isso e mostrar onde ela afeta no lado financeiro, para que você identifique e perceba até que ponto a ansiedade não está, né, mudando completamente o rumo das suas finanças. Tem muitos estudos, né? A ansiedade, ela vem de um pouco tempo para cá sendo mais falada sobre, né? Essas patologias psíquicas, elas não eram muito faladas, a não ser quando você ia para um quadro clínico que teria que tomar um medicamento, mas não era falado assim, né? Você tinha que estar com aquela patologia para poder, né? E hoje não, hoje a gente tem acesso a muita informação e sabe, e tá aí o que é ansiedade afetando crianças, idosos, várias pessoas de várias idades. A ansiedade, ela não afeta só um grupo de pessoas, né? Ou faixa etária, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, a pessoa ansiosa é a pessoa mais jovem, ou a pessoa com mais idade, porque fica mais ociosa. Não, a ansiedade, ela afeta até as crianças, né? Muitas crianças hoje já sofrem de ansiedade. Muitas crianças hoje já são diagnosticadas com síndrome do pânico. Sinceramente, dependendo de como é a criação, tá? Geralmente a ansiedade, ela desperta muito quando a gente tem uma educação muito protetora, né? Dependendo de como foi essa educação, de muita precaução, de muito envolto com muito medo, isso passa essas características para essa criança, né? Uma mãe muito ansiosa, uma mãe muito preocupada, um pai, isso passa para a criança. E você vai crescendo assim também. O que na verdade a ansiedade é, né? É um transtorno, né, de característica de um medo. A ansiedade nada mais é do que um medo. Um medo que cria uma tensão muscular, tá? É uma vigilância constante, um medo que a gente nem sabe que medo é esse. Só sabe que ele brota, né? É um perigo iminente, um comportamento de cautela o tempo todo, de fuga o tempo todo.
A pessoa ansiosa, ela tá sempre com medo. Os pensamentos que vêm na mente dela é sempre de medo, tá? De preocupação, eu não vou conseguir, não vai dar certo, para mim é tudo difícil. Ela já tem uma característica, né? Quando você vai estudar as pessoas ansiosas, você vai ver que elas têm os mesmos comportamentos, o mesmo padrão, a mesma linha de pensamento, tá? É por isso que se tem um estudo sobre a ansiedade, porque se dá um diagnóstico de quais características a pessoa tem para ter ansiedade. E se ela fica mais acentuada, que chega às síndromes, né, que é a síndrome do pânico, elas têm determinadas características sim. E sempre vem daquela mesma maneira nas pessoas. Ela afeta do mesmo jeito. Então não é uma coisa que diga assim, ah, não, mas a ansiedade para um é para outro. Não, ela é igual. Ela só pode ser mais acentuada ou menos, tá? Dependendo da pessoa, dependendo do grau que a pessoa esteja naquele momento. Nada mais é a gente, mas as pessoas que nos cercam também, às vezes um companheiro, um filho, uma mãe, um pai. Gente, porque se ela agravar, aí só com medicamento. Aí ela entra na síndrome do pânico, aí só medicamento, tá? Entra nos transtornos, não tem outra maneira. Então a gente tem que ver e perceber ela antes. E às vezes ela já está acontecendo na sua vida e está afetando de uma maneira sutil já. Principalmente o ponto que a ansiedade mais afeta nosso financeiro e a nossa saúde, tá? O financeiro principalmente é uma válvulazinha de escape da ansiedade, tá? Ela começa a despertar ali. Quais são os sintomas da ansiedade, né? Que eu vou explicar agora. Enxergar o perigo em tudo, né? O ansioso, ele tem uma preocupação exagerada com tudo, né? Ele tem uma mente catastrófica. Tudo ele faz um alarde, sabe? Ai, meu Deus, sabe? Ele tem um temor, um medo excessivo. Então, qualquer empreendimento que a pessoa vai começar, quem é ansioso, é muito difícil ela iniciar algo novo na vida dela, tá? Primeiro ela tem que ultrapassar essa ansiedade para ela conseguir fazer algo novo na vida dela. Principalmente quando a gente fala de finanças. Se ela tem que fazer uma nova organização financeira, porque ela está com dívidas, nossa, para o ansioso isso é o caos, porque é a válvula de escape dele. É onde ele desafoga, pelo incrível que pareça, apesar de tanto medo excessivo, é ali onde muitas vezes a ansiedade está ali atuando fortemente. Outra coisa, outro lado que a ansiedade, né, atua muito, é que a gente chama da parte alimentar, né? A compulsividade alimentar, assalta a geladeira, come em excesso, ou seja, tudo para ele é em excesso. Tudo que ele vai fazer na vida dele é um pouco mais exagerado que os outros. Hoje tá uma benção. É mais exagerado que os outros, né? Se ele vai comer, ele tem uma fome que nem ele mesmo reconhece, ele tem uma compulsividade em comprar coisas, em gastar, ele vê necessidades aonde nem existe, né? É um sentimento de um vazio, de uma falta que ele tem que suprir. E muitas vezes entra num gasto descompensado, descontrolado, em que o dinheiro todo vai embora com coisas que muitas vezes ele só usa uma vez e quando chega a usar, tá? Outra coisa é a alteração do sono, tá? Geralmente o ansioso, ele dorme pouco, ele tem um sono conturbado, ele não tem aquele sono tranquilo, né? E às vezes a pessoa até fala, Amanda, mas eu durmo muito, mas o sono é pesado, não é um sono tranquilo, um sono relaxante. Você vê que é um sono que a pessoa é pesado, aquele sono onde tem muito ronco, sabe? Tem muito movimento.
Isso tudo vem a ansiedade por trás, tá? Outra coisa, sofre muito de tensão muscular. Geralmente ela tá cheia de dor, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu não tô não sei o que. E aí o que acontece? Ela começa a entrar naquela história de vai para médico, vai isso tudo, ó, o dinheiro vai sendo comprometido, as suas finanças vão indo por esses ralos. Outra coisa que é essa preocupação excessiva do ansioso, né? Como eu falei, é uma preocupação com o futuro. Ele acha que ele não vai conseguir realizar aquela coisa, ele acha que ele não vai conseguir pagar as contas, ele acha que ele não vai conseguir empreender, ele acha que no mês que vem as coisas não vão, ele não vai conseguir honrar as suas dívidas. Ele tem um achismo, o ansioso, ele tem um problema sério com esse comprometimento, com a ansiedade, nesse ponto de uma preocupação mesmo, né? E tudo que ele vai iniciar, ele coloca tanto medo, que a tendência é que as coisas elas vão para um outro caminho e ela termina fazendo um caminho muito mais difícil, com muito mais gasto, muito mais penoso do que a maioria das pessoas que tem uma cabeça mais relaxada, que é mais relax, tá? Outra coisa também que acontece muito, né, com o ansioso, ele qualquer situação ele explode, né? Ele vive, que eu chamo, num pilotozinho automático, né? Na beira de um ataque de nervo, tudo ele briga, tudo ele reclama, ele tá sempre muito estressado, né? E não tem como, automaticamente o corpo ele começa a exigir uma contrapartida de tudo isso. E aí ele começa, o que ele vai pedir? Alguma coisa que relaxe. Então, o que vai fazer ele relaxar? Ou ele comer em excesso, ele beber, né, em excesso, ou ele gastar em excesso. Aquilo ali traz um momento de relax para ele. E aonde vai seu dinheiro? Porque se você bebe em excesso, o seu dinheiro que você poderia estar economizando, fazendo uma reserva, está indo no excesso de bebida. Que você, se você tirar para ver, você vai ver que lá, quando eu explico das despesas variáveis, seu dinheiro vai, tem muita gente que o dinheiro vai muito em bebida, muito em comida, né? Nem muitas vezes aquilo realmente é essencial. Muitas vezes ele não tá nem bebendo porque dá prazer, quando vê aquilo ali joga fora, esquenta, ele já joga fora, ele não quer mais saber, estraga a comida, porque ele só tá tentando aliviar esse estresse. Porque naquele momento em que ele está comendo, que ele está bebendo, que ele está comprando, ele tem um relaxamentozinho, dá uma sensação de bem-estar, né? E o ansioso ele precisa disso. Então, com outra coisa, ele convive com medo o tempo todo. Medo de não ser bom o suficiente, né? A ansiedade ela vem com uma falta de confiança muito grande em si, muito grande. Uma falta de fé, é o que eu tenho colocado nas lives, né? Fé em si, fé na situação, fé nas pessoas. O ansioso ele não tem, ele quer se antecipar, né? Ele quer se precaver a uma situação. Então ele não tem a fé e que toda situação ela tem um momento para acontecer, ela tem um momento de aquilo ali fluir, de aquilo se concretizar. Você muitas vezes vai ter que ter determinação, vai ter que ter persistência, vai ter que ter foco, mas o ansioso ele não quer, ele quer uma resposta rápida e imediata das coisas. E nem sempre assim, gente. Nada, ou nem sempre não, vamos dizer que quase 80% das coisas não são assim, elas precisam igual uma planta, você vai lá, coloca aquela plantinha, você tem que primeiro regar, depois ela vai crescendo um pouquinho e tal, até se tornar uma árvore, ela não sai da noite pro dia vir uma árvore linda e frondosa, né? Então é assim as coisas também, mas o ansioso ele não quer esperar esse passo a passo, ou se ele espera, ele cria uma ansiedade absurda e compromete, porque a ansiedade ela te cega.
Ela não te deixa ver as coisas claramente como realmente é. E principalmente no financeiro, muitas vezes você vai fazer compras que você não deveria fazer naquele momento. Ou você vai fazer um investimento, mas você está tão ansioso porque você quer um resultado imediato que você termina investindo numa carteira que não é lucrativa. Ou quando se deixa né, sem conhecimento por um corretor te influenciar. Porque pela lei do universo a gente atrai mais do mesmo. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você vai terminar atraindo pessoas ansiosas também. E com pouca clareza, com pouca visão, o ansioso não tem muita clareza das coisas, não tem. É meio cego diante das situações. A ansiedade te cega, ela não permite que você veja nada com clareza. Isso, obrigado, vai dando aí os coraçõezinhos, vai compartilhando, vai chamando mais gente. Outra coisa é o medo de fracassar. O ansioso ele tem tanto medo do fracasso, e o medo do fracasso para as finanças é terrível. Porque você precisa de, dependendo do que você faz, um pouco de ousadia. Você tem que se arriscar, você tem que criar uma nova estratégia. Se aquilo não está fluindo de uma maneira, você tem que mudar a estratégia, você tem que criar outra e você tem que se colocar. Muitas vezes pode ser que não vá dar certo, mas você tenta de novo, você vai por outro caminho. E se você tem o ansioso, ele tem tanto medo de fracassar que ele fica paralisado. Geralmente ele fica na procrastinação. O ansioso ele fica, apesar daquela coisa dela, ele tá sempre ali parado, procrastinado. Ele pouco avança, ele pouco tenta fazer coisas inovadoras por causa do medo. E se você precisa, num exato momento agora, inovar, criar uma situação diferente na sua vida, no seu trabalho, não vai. Porque tem medo de não dar certo. Ele tem medo de fracassar. Eu vou fazer um curso. Mas para que eu vou fazer esse curso? Não vou fazer, pode não dar certo, eu tô jogando meu dinheiro fora, meu tempo fora. Então ele tem sempre uma visão tão negativa das coisas que ele às vezes perde uma oportunidade que poderia dar uma alavanca na vida dele, mas ele não vai. Ele não vai. E quantas vezes ele teria que segurar um pouco? Ele não tem o equilíbrio. Ele não tem o meio termo. Esse é o maior problema das pessoas que sofrem de ansiedade. Ao mesmo tempo que ela dá aquele boom, daqui a pouco ela tá ali, prostrada, sabe? Ela fica nesse alto e baixo. E isso, a vida dela também fica nesses altos e baixos, né? Porque sua vida está de acordo com a sua energia, com a sua mente. É o que está ditando, né? Não adianta eu achar... Namastê.